Olá, Sagitário, sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você veio buscar uma mensagem para você, para o seu momento, ou um conselho para algum sagitariano que você está lidando, talvez você receba uma mensagem até o final desse vídeo. Lembrando que a leitura pode estar espelhada e a gente pode estar falando de alguém que você está lidando e não necessariamente sobre você, ok? Peço por gentileza uma troca justa, né? Deixa a sua curtida, seu like no vídeo, compartilhe o canal, se inscreva, ative o sininho para que a gente possa levar a mensagem para mais pessoas e também possa continuar o nosso trabalho, ok? Então vamos lá ver aqui a mensagem inicial para a mesa de Sagitário. Completude, simplicidade, mudança, maturidade, fundo de deck, totalidade. Essa carta está saindo bastante nos últimos dias, carta da totalidade do tarô, baralho de Osho, tarô Zen de Osho. Então aqui a gente começa com completude, simplicidade, mudança e maturidade. Aqui a gente pode estar falando com um grupo de sagitarianos que está um pouco cansado, querendo trazer um pouco mais de simplicidade para a sua vida, né? Está enfrentando algumas mudanças, a carta aqui da maturidade trazendo mudanças significativas, um equilíbrio, talvez um grupo de sagitarianos enxergando a vida com um pouco mais de leveza, enxergando a vida com um pouco mais de sentido, né? Vamos dizer assim, trazendo mais sentido para a sua própria vida num momento de, querendo aqui a totalidade, né? No fundo do deck tem a totalidade, que fala aí sobre se completar, né? Sobre se sentir inteiro, sobre estar no seu todo, né? Na completude, ó, completa muito, né? Uma carta a outra, que é a peça que faltava. Vamos entender melhor sobre o que a gente está falando aqui, né? Eu vou puxar o tarô. Eu ia puxar o baralho cigano, mas eu não vou puxar agora não. Vou deixar mais pra frente se precisar. Vejo aqui um bom momento, né? Sagitário enfrentando dias mais leves e um pouco mais maduros, talvez, né? Um grupo aí de Sagitário que está em busca de si, na verdade, né? E talvez já tenham se encontrado, né? O que a gente está falando aqui com completude, simplicidade, mudança, maturidade? 9 de ouros. Aqui, querendo uma colheita, né? Conquistar coisas. Mais o quê? 7 de espadas. Mais o quê? O que é esse 7 de espadas? 8 de ouros. Mais o quê? O que a gente está falando com esse 7 de espadas? Cinco de ouros. Mais o que para esse 7 de espadas? 5 de ouros. 3 de espadas. Tá, começou bomba demais, né? Quando esmola demais. E o fundo de deck? Cavaleiro de espadas. Jesus. O que tinha mais aqui? O carro. Rainha de ouros. 2 de copas. Tá. Então aqui essa completude, ela vem através de uma conquista. Não, vamos sair da calmaria, tá, galera? Beijos. Não tem mais calmaria. A gente está falando aqui então de alguém que está indo em busca dessa completude, tá? Quer uma vida mais simples, quer trazer mudanças de maturidade. Mas para essas conquistas acontecerem, né, tem muito trabalho aqui envolvido e talvez aqui um momento de... Gente, é porque essa combinação aqui, ela me soa muito mal, né? O 7 de espadas com 5 de ouros, o 3 de espadas e o cavaleiro de espadas. Me traz aqui uma ideia muito errada. Talvez aqui algum grupo de sagitarianos estejam com uma ideia para conquistar isso aqui que ele quer. Isso pode ser que venha a partir de algo que você vai ter que fazer que não é tão legal. Deixar alguma coisa para trás.
E essa carta do Sete de Espadas, ela sempre me traz fazer alguma coisa escondido, sabe? Sem que ninguém saiba, ou alguma coisa que não é lícita. Isso aqui não é legal. E 5 de ouros traz um abandonar as coisas boas. Aqui talvez tenha algum sagitariano que esteja sendo influenciado por algumas pessoas a fazer algo para ter essa conquista, sabe? Muito é sobre trabalho ou dinheiro aqui. Para um grupo de sagitarianos a gente pode estar falando sobre isso, tá? Alguém quer conquistar uma coisa aqui, mas para conquistar essa coisa tem uma influência muito negativa em cima de alguém botando ideia de rato aí na sua cabeça, tá? Para outros, essas conquistas vêm após sair um momento aqui de tormentas, de deixar coisas muito preciosas para trás, de ter sido enganado, ferido, mentido, e agora você querer sair desse estado, né, de tensão, de dor, né, para conquistar coisas novas. Vou perguntar aqui o lado bom da história, né? Do que a gente está falando com 9 de ouros e 8 de ouros? Conquistar o quê? Do que a gente está falando? Escorregou, caiu muitas cartas, não quero. O que são essas conquistas aqui? 3 de copas, que fala sobre comemorações, conquistas. De novo, é de quê? 10 de ouros. 10 de ouros. 10 de copas. É uma relação, uma parceria. Olha, diabo com 4 de ouros no fundo do deck. E de novo, 3 de ouros, cavaleiros de paus e a torre, 4 de copas. Cara, tem uma influência muito negativa aqui na cola de Sagitário, tá? Porque aqui tem uma conquista que Sagitário está indo em busca. É algo muito bom, é algo que pode ser sobre uma relação que traz uma relação familiar, uma completude numa relação familiar, resolver alguma coisa numa relação que está pendente, ou alguma conquista financeira ou de trabalho aqui, né? Numa empresa, um cargo, alguma coisa assim, mas tem uma influência muito ruim aqui. Tem uma manipulação, uma mentira ou alguma coisa aqui segurando Sagitário, mentindo aqui, ó. Carta do 3 de ouros tem aqui a colaboração, né? Que alguém tá... E o cavaleiro de pau vem chegando com força. Alguém tá chegando aqui para colaborar, mas está colaborando muito, muito errado, né? O 4 de copas é uma carta que mostra muito isso, né? Você não querer ouvir nada de ninguém, você está recebendo influências, você está, não quero isso, não quero aquilo, enjoei, desperdício e não quero mais, sabe? E aqui tem a torre que vem para destruir. Talvez aqui também a gente pode estar falando sobre um sagitariano que decidiu enfrentar essas coisas, essas sugestões, essas influências, e decidiu não querer mais, e por isso veio a torre aqui, destruindo toda essa manipulação, destruindo essas influências, destruindo esse mau caminho aqui, né? Vou perguntar aqui pro baralho cigano mais informações. O que é essa má influência? Quero saber o que é essa má influência no caminho de Sagitário. Que não deixa Sagitário prosperar, né? Mudar, amadurecer. Que é isso que ele busca, mas tem uma influência aqui. O que é essa má influência no caminho de Sagitário? Que está atormentando, barrando o Sagitário de crescer. Cegonha, mais o quê? Do que a gente está falando? Lírios, cachorro, cão. Quem é esse cão que a gente está falando? Leão. Mais o que para esse leão, esse cão? Acho que eu já entendi tudo. De novo, gente. O que é esse leão aqui? Vamos lá. Montanha, nuvens e os olhos de Deus. Chicote no fundo do deck. A carta dos acordos, carta do navio, carta da cobra e da foice e da carta. E eu posso ficar aqui até amanhã, gente. A árvore com o anel. No começo tinha o trem com a medalha de honra,
casa, ratos, o adoentado, espelho quebrado, mulher. Uma influência aqui feminina, muito provavelmente. Aqui, como eu perguntei lá no começo, vou chegar para cá para a gente poder entender. O que é esse impedimento, né, na vida de Sagitário? Quem é essa influência que está aí fazendo sugestões para Sagitário e impedindo o crescimento de Sagitário? Aqui traz uma amizade ou uma relação que você já conhece, tá? É uma coisa antiga, mas mais antiga, né? Que fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Acho que eu vejo muito isso daqui. Mas chegou num momento onde já deu, sabe? Essa pessoa é uma pessoa muito possessiva, muito territorialista, muito orgulhosa, vaidosa. A carta do leão me traz muito isso, né? E que tá querendo aqui ditar as regras, falar mais alto, ou querendo as suas conquistas, querendo se colocar no seu lugar, tentando manipular informações, trazendo um certo controle sobre a sua vida, tá? Até porque depois a gente tem a carta da montanha com a carta das nuvens e os olhos. Aqui alguns impedimentos na sua mente, algumas dificuldades, algumas barreiras, né, que essa pessoa coloca que te impedem de enxergar claramente a verdade, o caminho a seguir, as suas próprias escolhas. E aqui fala muito sobre isso, algum acordo que foi feito, né, algum combinado, uma chantagem, uma promessa, alguma coisa assim nessa relação, tem essa energia aqui que te impede de mudar. É uma coisa talvez que seja um acordo ou uma chantagem ou alguma coisa assim que está te arrastando do lado dessa pessoa por conta de algo que é algo pesado, algo do passado, algo que traz mudanças muito bruscas, caso seja rompido ou revelado, sabe, ou remexido. Mexer nisso vai trazer mudanças muito grandes e talvez você não esteja pronto para essas mudanças, ou esteja com preguiça, né, ou com medo, ou se sentindo tolhido, ou, sabe, a chantagem dessa pessoa, a influência dessa pessoa é tão grande na sua vida que talvez você não esteja enxergando o seu próprio caminho. Aqui é a carta da cobra e a carta da foice, né? Aqui tem uma ameaça no seu caminho, te impedindo de colher o que você necessita, te impedindo de buscar as coisas que você quer. E essa cobra, ela traz uma influência tão grande que ela mesma parece que controla o que você pode ou não ter na sua vida, o que você quer ou não. Ela tem a foice na mão, sabe? Ela tem a foice na mão. E aqui, lembra que vieram mais cartas depois, que fala sobre, né, novamente confirmando que é uma relação mais, já tem raízes, né, uma relação mais antiga que você tem, que te impede até de ter novas relações, tá? De se comunicar, de conquistar novas coisas, olha, de abrir diálogo, de expor coisas, falar as verdades, uma questão de honra. Aqui parece que tem um segredo em jogo, tá? Tem um segredo em jogo e por isso você se sente preso a essa pessoa. Porque alguma coisa aqui foi dita, alguma coisa foi falada e isso traz uma certa amarra entre você e essa pessoa e por isso você não consegue talvez se livrar disso por também ter medo de assumir certas coisas e não consegue andar para frente. Do que a gente está falando? Que amarras são essas que Sagitário tem com essa pessoa? O que liga essas duas pessoas? A foice, a cobra, as nuvens. Mais o quê? Do que a gente está falando? A criança. Mais o quê? A estrela. Mais o quê? O coração, os pássaros e a lua. Alguma coisa foi dita, ó, aqui, ó. Olha só, já vou ler as cartas que tem de fundo, tá? Tudo faz sentido. Eu perguntei qual a amarra que você tem com essa pessoa, né? O que une vocês dois que não deixa você desamarrar isso, tá? Tem uma ameaça aqui, claramente, a foice com a cobra, aqui atormentando seus pensamentos, mais uma vez confirmando isso, te deixando muito confuso e sem saber muito o que fazer, né? Algo que foi criado aqui com base na imaturidade, muito na imaturidade, ok? E foi feito, foi falado,
né? Aconteceu isso daqui, foi imaturo, foi impensado, foi precipitado, envolveu muitos sentimentos alheios, né? E aqui a gente está falando de terceiros, quartos, enfim. Fala da comunicação e fala de um segredo, de novo, comunicação oculta. Ok? Aí depois vinha aqui a carta das conexões da árvore, né? Que também fala sobre diálogos, mas fala sobre crescimento, sobre relações, sobre passado, sobre... aqui muito sobre comunicações, porque tem a carta da carta depois, e junto com a carta da conexão, são conexões feitas com diálogos, né? Coisas que foram ditas, foram faladas, e coisas muito preciosas. O cofre aberto e exposto, trazendo aqui mais uma vez um segredo revelado. O urso com a flor, alguém aqui se sentiu no direito e colocando sentimentos próprios à frente de qualquer coisa. Você vai fazer isso porque senão você vai magoar meus sentimentos. Eu vou abrir esse segredo aqui para me proteger e não ferir os meus sentimentos. Então alguém muito possessivo, muito controlador e certamente abusivo aqui, colocou um escudo como sentimentos na frente, sabe? Você tem que fazer isso porque você gosta de mim, você me prometeu, e porque isso aqui vai ferir meus sentimentos, caso não seja feito dessa forma, sabe? Se protegeu atrás dos sentimentos, né, entre muitas aspas, ok? Porque são sentimentos muito maquiados. Aqui, ó, fala muito sobre isso, ó. A carta da raposa, ela engana, né? Ela atrai, ela mente, ela espera o melhor momento para agir, ela é muito estratégica. E aqui a carta do buquê, coisas repentinas, coisas muito... Vou florear isso daqui, como a gente diz, sabe? É você deixar uma coisa muito feia bonita, sabe? Uma coisa que você fez que não foi legal, mas você vai maquiar aqui, como a carta do urso, usando sentimentos de escudo. Aqui tem isso, tá? E aqui afastando, criando uma energia super densa para destruir coisas e afastar você de pessoas, ok? Quero saber sobre esses segredos. Eu pedi a Sibila, que tem é mais prática, mais, né, tem figuras mais objetivas quanto a coisas palpáveis da vida. Vamos ver aqui. Esse segredo foi sobre o quê? Que segredo é esse que foi revelado? Ou que liga, ou que destruiu amizades ou relações de Sagitário, e essa pessoa chantageia por conta disso. É com base em que essa chantagem? Me conta um pouco mais sobre isso, Sibila, por gentileza. Uma conversa, óbvio, mas que? Sobre o quê? Inimiga, mas o quê? Eita, peraí. Amiga e viúvo. Fundo de deck, fortuna, mensageiro, ladrão. A gente pode estar falando aqui que essa pessoa, o urso que a gente viu ali, né? Ela conversou com pessoas, inclusive, né, entre você e ela. Houve uma conversa aqui e ela fez com que você ficasse... Ela fez com que uma amiga virasse inimiga. Sabe, ela transformou uma imagem de uma pessoa totalmente ao contrário para você. Tentou manipular informações aqui, trazendo manipulação, né, de sentimentos até alheios, fazendo com que você perdesse essa amizade e se sentisse muito perdida, no caso, né? Você perdeu a amizade e ficou perdida de si mesmo, ok? Aqui a gente pode ter falado, o mensageiro trouxe o quê? Um roubo de algo muito precioso. Então essa pessoa fez aqui um caminho, né, um intermédio entre coisas muito preciosas, e a gente podia, como eu estava falando de segredos, pode envolver aqui algo sobre dinheiro, né, sobre roubo de dinheiro, ou algum dinheiro que que chegou de forma não tão lícita, vamos dizer assim, e isso foi exposto, sabe? Aqui tem um segredo sendo exposto, aqui tem o mensageiro do caos, o mensageiro que mudou tudo aqui, virou tudo de cabeça para baixo, roubou
coisas importantíssimas de Sagitário e fez com que Sagitário se sentisse completamente abandonado, só, enganado. E agora, como a gente viu no começo, aqui tem Sagitário querendo a mudança, amadurecendo e entendendo. Até vou perguntar mais, vou pedir mais cartas já já, mas quero entender aqui um pouco mais sobre os sentimentos de Sagitário. Quero entender, essa pessoa urso, quais os sentimentos dessa pessoa urso para com Sagitário nesse momento? Por que ela fez isso, sabe? O que ela quer com isso? O que está acontecendo com essa pessoa? Vamos lá entender um pouquinho. Os sentimentos dessa pessoa para com Sagitário. Muitas cartas. A inveja. Preciso dizer mais alguma coisa? O bem-estar material e as... Gente, não vou puxar mais. No fundo tinha múltiplos amores. E aqui a primeira, amor singular, saciar a sede, o presente, nostalgia, coroação. Coroação. Sentimentos dessa pessoa, urso que a gente viu, né? Que levou embora coisas importantes, Sagitário afastou o Sagitário de coisas importantes. Aqui ela queria, né? Ela tinha inveja das relações de Sagitário, das conquistas de Sagitário, né? E a esperança, ela tinha esperança que Sagitário fosse trazer tudo isso para ela, ou dar isso tudo para ela, ou enfim, ou que ela fosse ter tudo que Sagitário tem. A inveja, né? Tá aqui, presente, maior que tudo. Completamente presente na mesa, completamente explicado. E o que foi essa relação que essa pessoa urso afastou de Sagitário? Essa outra relação que Sagitário perdeu aqui, que saiu, era uma relação sincera, que trazia, sim, amor, né? Mas o quê? Descanso e curiosidade. É uma relação, olha, com sinceridade, amor à espreita, a carta do descanso, vejo aqui que era uma relação muito pacífica, né? Que era uma relação, aqui, curiosidade, que Sagitário queria saber mais, ou que tinha, né, uma vontade de entrar mais no mundo dessa pessoa, né, vamos dizer assim. Era uma relação muito pacífica e sincera, pelo que eu vejo aqui, que trazia essa condição de, agora eu posso descansar, porque essa relação me traz o conforto e a segurança, né? O descanso traz muito a questão da segurança, né? E o que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. Vou pedir aqui. Eu quero entender o que aconteceu nessa relação aqui. Por que essa relação ruiu, né? Essa outra relação que o Sagitário tinha e que essa pessoa urso findou. Quero entender aqui. Eu sei que foi por conta de uma chantagem, né? Eu sei que foi por conta de manipulações, mas vamos ver o que o tarô egípcio traz de mais informações aqui. Por que essa relação ruiu através desse urso que tirou isso de Sagitário? Muitas cartas, por favor. O desassossego, né? Aquele tordor, né? Movimentação, fofoca, desespero, muitas cartas. Angústia. Por quê? O arrependimento, a premeditação, banimento. Fundo de deck aqui. A amizade, a imortalidade, o eremita e o crepúsculo, a carta da lua, a carta das sombras, a carta dos segredos, do oculto, o que foi feito aqui no oculto, né? Teve aqui um momento muito complicado de incertezas, de fins, de espera, mas, sabe, uma espera, deixar o outro em espera, entende? Afastar pessoas.
banimento, né? Essa pessoa que o urso fez você encerrar relações e foi tudo premeditado com você, então houve uma manipulação sim, né? E aqui arrependimentos, muitas coisas ruins, sentimentos bem ruins e tudo aqui no oculto, tudo sendo feito nas costas dessa pessoa. Né? E você agora tem o arrependimento, agora você quer amadurecer, trazer a peça que faltava, que tiraram de você, agora essa carta faz muito sentido, né? E qual o melhor caminho a seguir para Sagitário nesse momento? Deixa eu tirar essas cartas daqui. Qual o melhor caminho para Sagitário seguir nesse momento, para consertar isso tudo e ter essa completude? A oferenda, a duplicidade, o inesperado, mais o quê? O acaso, o mago, mais o quê? A afinidade, a autoridade. Fundo de deck a gente tem a solidão, recapacitação, a carta do diabo, amor e desejo, cooperação. Bom, vamos lá. Aqui eu vejo como conselho para você, né? Você vai ter que fazer, aqui a carta da oferenda, ela traz sacrifícios, ela traz renúncias. E a duplicidade fala de você ainda ter, né? Lembra que eu falei sobre chantagem, sobre coisas? Você ainda tem essa via de duas mãos, vamos dizer assim, via dupla, né? De você ficar ainda preso nessa pessoa e querer ter a outra relação de volta, né? E aqui pede para você fazer uma escolha. O inesperado, ele pede para você agir rápido, para você apontar a sua flecha aqui e mirar em uma pessoa, e mirar em alguém, e mirar num foco, ter o foco. A autoridade aqui do lado pede para você se movimentar, avançar e fazer as suas escolhas. O acaso diz que a espiritualidade está muito guiando essa relação, guiando essa situação, tá? Te protegendo e te amparando para a decisão que você tomar. O mago aqui falando também sobre você transformar, né, as coisas novamente, sobre você conseguir virar essa história ao contrário, do avesso. Agora eu tenho que retomar o que eu perdi, o que me foi tirado, né? E eu tenho que transformar isso tudo em coisas boas, em amadurecimento, em completude, em totalidade, certo? E também aqui do lado do acaso e da afinidade me fala muito sobre a espiritualidade, um guia, alguma coisa assim, muito presente, te guiando, principalmente com a carta da oferenda aqui em cima, te acompanhando nessa jornada e te amparando na solução dos seus problemas, ok? Vou recolher. E como eu tinha dito, eu vou puxar aqui para finalizar a mesa de Sagitário. Mais umas cartinhas do Osho para a gente encaminhar aqui para o final. Conselhos para Sagitário do que fazer nessa situação, de como sair dessa situação da melhor forma possível. E eu vou pedir um cenário aqui dos próximos dias para Sagitário. Próximos dias para Sagitário, diante dessa situação, né? Futuro próximo que vem pela frente diante dessa situação para Sagitário. Preguiça. Eita. O forasteiro. A voz interior. Silêncio. Nossa, a carta rodopiou. E a culpa. Rodopiou porque tá girando na sua cabeça, te atormentando ainda. Abundância no fundo do deck, intensidade, além da ilusão, condicionamento, enfim. E aqui no começo tinha ainda experienciar, criador, momento da colheita, a luta, o rebelde, renascimento, mestre da sua própria vida. Bom, próximos dias aqui traz você ainda aguardando um pouco para tomar uma decisão,
né? Mas você aqui pensando no que você quer conquistar, em como você vai fazer. Então eu vejo você planejando aqui seus próximos passos. E talvez aqui, a carta do forasteiro, né? Ela me traz a ideia nessa figura aqui de você trancando do lado de fora alguém que vem de fora, né? Alguém que tentando entrar e não conseguindo. Então aqui talvez você afaste essa pessoa urso, né? Que a gente falou lá no começo, de você e deixe ela ali no cantinho do pensamento, até para você poder se resolver mesmo e poder encaixar suas peças no lugar, porque você vai estar ouvindo sua voz interior, aqui no silêncio da sua mente, no silêncio da sua alma, parado aqui com a carta da preguiça, repensando e pensando na melhor estratégia, porque a culpa vai fazer parte dos seus pensamentos, você carrega a culpa de ter agido de certas formas, né? E ter talvez prejudicado pessoas ou a si mesmo. Por isso a carta da culpa está aqui pedindo para você calar e se afastar de certas pessoas que a gente já falou aqui, como e por quê, para poder enxergar mais à frente e tomar suas decisões. Ok, Sagitário? Vou pegar a última carta para finalizar a mesa de Sagitário. Eita, caiu uma carta no chão. E eu vou deixar, depois eu pego. Vamos ver o que aqui tem de conselho para Sagitário nesse momento. Saiu até de cabeça para baixo. A morte do xamã, morte e renascimento. A dança do sol, o auto-sacrifício e o contador de histórias trazendo expansão. No fundo do deck tinha o escudo do oeste, introspecção e objetivos, que é o que a gente estava falando aqui, né? Então aqui você transformando muitas coisas dentro de você para poder renascer, trazer de novo à tona coisas importantes, realmente importantes para você. E aqui de novo a carta do sacrifício, como tinha saído, né, a oferenda ali no tarô egípcio, aqui fala sobre sacrifícios, né, renúncias, coisas que você vai ter que escolher deixar para trás e para trazer novas coisas aí, renascimentos ou nascimentos de coisas que você precisa para sua vida nesse momento, trazendo expansão, novas histórias, novas experiências e coisas novas para contar e talvez recomeçar uma história da forma correta, ok? Beijo!